Boa noite, Vanusa. Boa noite, Mariane. Estão me ouvindo bem? Vanusa, eu confesso a você que eu não consegui fazer isso aí não. Eu acho que eu vou ter que seguir desse jeito. Estão me ouvindo bem? É por conta aqui dos recursos que eu disponho aqui. Não tá dando, não deu para fixar ele bem aqui na vertical. Mas eu estou me vendo bem aqui. Eu acho que dá pra gente prosseguir assim. Sejam bem-vindos. Todos sejam bem-vindos. É um prazer muito grande estar podendo colaborar com os trabalhos dessa casa que tanto me honra e que com certeza me ajudou a trilhar e a dar os primeiros passos no Espiritismo. Muito obrigado pela presença de todos. Só mais um minutinho para a gente poder dar início com a leitura preparatória. Por enquanto a gente vai fazendo um teste de áudio. Caso não estejam me ouvindo bem, por gentileza, queiram dar um feedback. Estevão, prazer, viu? Mais uma vez estar aqui com vocês. Saudade imensa de vocês aí, viu? Estevão, você me ouve? Todos estão me ouvindo bem? Que bom, que bom. Obrigado, Vanusa. Eu só para compartilhar com vocês, eu estou numa fazenda e o sinal de internet aqui é via rádio ainda. E caso tenha algum problema, a gente vai tentando aqui equacionar aos poucos e vamos torcer e pedir a Deus que mantenha esse sinal firme. Bom, meus irmãos, a gente vai começar o nosso trabalho de hoje com a leitura preparatória. E a leitura é do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, no item 9, que se chama Homens de Fé. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus, Mateus 7, 24. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente de atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar, em todos os tempos, o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinamentos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe
das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Vamos então, meus irmãos, orar, todos nós, embora distantes um do outro, mas vamos unir nossos pensamentos e pedir ao Pai proteção para todos nós nessa noite, a Jesus que nos conceda a clareza do entendimento e todos os nossos amigos espirituais que nesse instante nos ouvem, para que possam nos ajudar também a entender a lição da noite e conduzir os nossos trabalhos da melhor maneira para que possamos juntos aprender um pouco mais acerca dos teus ensinamentos, Jesus, e acerca de nós próprios. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus amigos, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: existirá, em todo porto tremulará a velha bandeira da vida. Acenderá, todo farol iluminará uma ponta de esperança. E se virá, será quando menos se esperar, de onde ninguém imagina. Demolirá toda a certeza vã, não sobrará pedra sobre pedra. Enquanto isso, não nos custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Existirá, e toda a raça então experimentará, para todo mal, a cura. Lulu Santos, a cura. Mais uma vez eu queria tecer meus agradecimentos a Deus pela vida, pela oportunidade de existência, a Jesus pela sua companhia inexorável todas as horas, aos bons espíritos que nos ajudam, que nos ajudaram a preparar todo esse trabalho, que certamente são os mentores de tudo isso, e a direção da casa, na pessoa de Vanuse e Estevão, através dos quais eu saúdo e abraço todos os membros da Confraternização Espírita Jequiaense e também a todos os membros do Movimento Espírita Jequiaense, no qual eu tenho muito a dever pelo carinho, pelo acolhimento e pelos ensinamentos. Muito obrigado a todos. Meus amigos, nessa fase de transição planetária que nós estamos passando, e nós espíritas temos a certeza disso, somos abalados constantemente, tanto fisicamente e moralmente, a cada instante, a cada momento de nossas vidas. Ora por pandemias, ora por fome, ora por guerra e etc. Esses dados, essas coisas que nos acometem, nos contorcem diante de cada dor que somos submetidos. E diante de tudo isso, diante dessa dor, dessa perda constante, dessas dificuldades que enfrentamos, seja elas em quais campos forem, resta-nos questionar nós próprios, não é? E essas questões vêm à nossa mente a todo instante. Como se manter com saúde, íntegros fisicamente? Como nos manter rígidos a todo instante diante de tudo isso? Como nos mantermos firmes? Como se manter firme diante de tanta dor, de tanto problema? Como manter fé na vida? Como levar a nossa vida com fé, com determinação? De onde tirar essa força? De onde buscar essa força para o enfrentamento dessas lutas? Não é? Principalmente dessa etapa que nós estamos vivendo há mais de um ano, em que tanta dor tem nos causado. De onde buscar entendimento para isso tudo? E nós, espíritas que somos e cristãos que somos, temos que primeiro nos apegar ao Evangelho de Jesus. Temos que buscar, cristãos que somos, esclarecimentos juntos a Jesus. Também recordar, buscar esse alento e recordar a vivência da fé pelos apóstolos, mesmo que um pouco cambaleante no início das suas jornadas. O próprio Jesus citou isso, a gente vai ver na frente, chamando-os de homens de pouca fé. Mas recordar essa vivência depois de todo o ensinamento que ele passou para ele, todas as obras que eles prosseguiram edificando, a gente tem que buscar neles esse exemplo. E também buscar dentro do consolo da doutrina espírita, dentro do entendimento espírita acerca da vida, é lógico que sempre baseada
no Evangelho de Jesus. E é nesse Evangelho que a gente vai buscar tratar agora inicialmente, nessa primeira etapa do nosso trabalho, dizer que esse Evangelho está repleto de mensagens sobre a fé, ensinando-nos como nos proceder, como nos conduzir, como desenvolver essa fé, como desenvolver a esperança diante de tantas adversidades que nós temos em nossas vidas. E é exatamente o que vamos fazer agora, nesse encontro, que a gente vai dividir durante esses 60 minutos, 15, 50, 60 minutos que estaremos juntos. Buscaremos juntos analisar como estamos envolvendo e praticando essa nossa fé. Não é? Como estamos levando as nossas vidas baseadas nesse Evangelho ou não. Estamos realmente praticando esse Evangelho, buscando buscar subsídio do dia a dia para enfrentarmos todas essas dores no Evangelho ou não. Né? E também faremos isso através da doutrina e, é lógico, também através da música e da arte, como a gente iniciou falando acerca do nosso trabalho com a música A Cura de Lulu Santos. Essa palavra que a gente vai analisar inicialmente, ela analisa o poder da fé e o esforço que a gente tem que ter para desenvolvê-la. Porquanto não basta ter fé, é preciso se desenvolvê-la, é preciso praticá-la e, logicamente, desenvolvê-la constantemente. E isso são meios imprescindíveis, meus irmãos, para a evolução moral e espiritual de todos nós. Depois de subirem a turba, o Evangelho conta assim, aproximou dele um homem, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático. Naquela época acreditava que as crises mentais que essas pessoas tinham era de acordo com a fase da lua, por isso esse nome lunático. E padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Jesus respondeu então: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei aqui esse menino. E tendo ameaçado o demônio, como está escrito lá no Evangelho, ele sai do menino, que no mesmo instante ficou são. Então, logo depois, os discípulos vieram a Jesus, em particular, e perguntaram: por que nós não podemos, nós, outros, expulsar os demônios? E Jesus, lá em Mateus 7, 14 a 20, nesse trecho do Evangelho, ele fala assim: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, está bem claro que às vezes as coisas que nos acometem, nos causam dor, nos causam problemas por conta da pouca fé que a gente tem. Não é? Se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, com certeza saberíamos entender que tudo isso que a gente passa é plano, não é, traçado por nós primeiro e permitido que assim acontecesse pelo Pai para o nosso engrandecimento espiritual. Nessa outra parábola, Jesus ensina que a fé tem o poder de remover montanhas. Não é? E essas montanhas estabelecidas no Evangelho, simbolicamente, não quer dizer exatamente que são as dificuldades, as resistências que nós temos, né? As dificuldades perante a vida que nós passamos, que nós carregamos no nosso dia a dia. E ele não só de remover essas dificuldades, mas que a má vontade que a gente tem, né, de querer enfrentar isso, de ter essa fé, é que nos impede realmente de prosseguir levando a nossa vida. E Jesus, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescentando a Jesus, que se nós tivéssemos a fé como um grão de mostarda, direis a essa moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Está lá em Lucas, né, 17, 5, 10. E o interessante é que no livro Parábolas de Jesus, de Caiba Schutel, que é um livro que analisa exatamente todas essas parábolas de Jesus de uma forma bem didática, de uma forma bem fácil da gente entender, ele diz que ele compara Jesus nessa parábola, ele usa pela segunda vez essa questão do grão de mostarda para poder, né, exemplificar. Primeiro foi a questão do reino dos céus e a outra a fé. E Kai Bachuto, no seu trabalho, nesse livro, ele conclui algumas coisas que eu achei interessante trazer para a gente aqui acerca dessa fé que a gente desenvolve, né? Que a gente não... Primeiro aqui os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas
São as montanhas, são tantas essas montanhas que bloqueiam o caminho que ele trabalha, que a quem trabalha pelo progresso da humanidade. É isso que bloqueia, não é? São essas montanhas que Jesus se refere. Não são montanhas, é lógico que Jesus, ninguém ia sair tirando montanha de um lugar para outro, colocando em qualquer lugar. Não é? Fisicamente até seria uma aberração fazer isso. Mas o fato é que Jesus compara exatamente todo esse preconceito, os interesses materiais que nós temos, o egoísmo, tudo isso, a essas montanhas. E é preciso que a gente tenha essa fé para poder remover tudo isso de nós. E ele fala: no caminho da verdade da vida, poderemos desfrutar as bem-aventuranças do reino dos céus, da verdadeira felicidade, da felicidade do espírito, da paz interior. E essa bússola da felicidade que não é deste mundo, é necessário que a gente comece a caminhar tendo fé. É preciso que a gente comece a perceber essa fé, ter essa fé, desenvolver essa fé para que a gente possa perceber tudo isso. E Caibachu também fala outro item, são alguns itens que a gente vai tratar aqui agora, que a fé, como um semente de mostarda, precisa ser acolhida em solo fértil, precisa ser germinada, não é? Precisa ser desenvolvida até crescer, produzir folhas e frutos, não é? E com certeza, se os frutos só serão bons se a árvore for boa, se o solo, se a árvore for boa, e se os frutos serão ruins se a árvore for má. Então não adianta a gente simplesmente ter uma fé sem frutos, uma fé sem crescimento, sem desenvolvimento. Por seguinte, ele diz também que essa fé que a gente precisa ter para poder desenvolver o nosso caminhar, que ela não é adquirida de uma hora para outra. A gente não consegue simplesmente resolvendo ter fé e mudando de uma igreja para outra, de uma religião para outra. Não é? Essa fé, para ser crescida, para ser desenvolvida, precisa de esforço, de dedicação, de perseverança. Não é? A fé que faz brotar confiança em Deus, no seu amor e na providência, conhecendo os nossos limites e a capacidade de superar os obstáculos da nossa evolução. É preciso a gente entender isso. Não é? Aquele que confia em Deus nada teme, pois compreende que o instrumento da vontade divina, aquilo que a gente falou no início. Mais à frente, ele fala o seguinte, que a gente não se transfere a fé a espírito alheio como se a fé fosse um bem material, porque isso não compete a cada um de nós. A fé se prescreve e muito menos se impõe, não se prescreve e muito menos se impõe. A gente não pode transferir nem impor a ninguém que tenha fé. Ela se adquire, ninguém está impedido de possuí-la, todos nós temos essa fé, e isso a gente vai ver mais na frente um pouco, que ela é uma coisa inserida em nós desde a nossa criação. Aqui a fé também não se compra em templos, a gente já falou isso, de mercadores, nem nas feiras, não se dá esmola nem se adquire por herança. Todas as graças que nós recebemos e que temos, né, recebido do Pai desde a nossa criação, a único que Deus tem concedido, tem Deus concedido aos homens, menos a fé. Ele não dá a fé para a gente. A gente tem todas as graças, temos o ar que respira, o alimento, a natureza, tudo, não é a vida, mas a fé é uma coisa que ele não nos dá. É a gente que tem que desenvolver, não é? E por que isso é assim, não é? A gente vai ter que a fé não se adquire sem estudo, sem trabalho, sem entendimento, sem prática, não é? E sem o exercício do livre-arbítrio. É preciso que a gente entenda essas coisas para que a gente possa desenvolvê-la. E outra coisa interessante que Caibachu cita no livro dele é que não compete a nós a fé nos procurar. Não é ela que tem que nos procurar, não é ela que tem que chegar até nós. É a gente que tem que ir ao seu encontro. É a gente que precisa desenvolver isso. Quem pede, obtém. Quem procura, acha. E quem bate a porta, ela se abre. O processo de aquisição da fé, segundo Caibá, é árduo, não é diário, é persistente. Não se pode desanimar perante a dificuldade. A gente, às vezes, por um mínimo escorrego, com um mínimo tropeço que a gente tem, a gente acaba recuando e achando que a gente não merece, que a gente não tem essa bênção de Deus daquilo que a gente quer. Não é? Pois a dor e o sofrimento educam, a gente tem que entender isso, oferecendo a oportunidade de abrir as portas da fé. Por outro lado, a fé necessita de uma base no que se deve crer. Isso é muito interessante. Caibachu, ele até grifa isso, vamos dizer assim, de uma forma bem incisiva. A gente precisa ter uma fé que encare a razão frente a frente. E está lá no livro dos Espíritos, no Evangelho, né, falando sobre isso. A fé robusta, aquela fé que tem realmente base, ela dá perseverança, dá energia, dá recurso para a gente poder vencer todos os obstáculos. Da fé vacilante, aquela que não tem nenhuma base científica, não tem nenhuma razão para se apoiar, resulta em incerteza e hesitação. Então é por isso que a gente hesita quando a gente não recebe alguma bênção que a gente tanto pede, tanto procura, porque a gente não tem uma fé fundamentada, a gente acha que a gente tem que receber porque tem que receber.
e não porque a gente tem que buscar essas coisas, e que tudo isso que a gente não tem e tudo aquilo que a gente tem é um processo de melhoramento individual de cada um. Outra coisa também que ele cita, mais um ponto, é que a fé estacionária não é produtiva, né? E se abala as menores contrariedades e provações. A gente tem que evoluir cada vez mais, a gente tem que acrescentar essa fé cada vez mais. E outra coisa interessante também que ele cita no livro, e eu me recordo muito de Madre Teresa de Calcutá, quando ela diz que mãos que trabalham fazem muito mais do que bocas que oram. E ele diz que a fé sem obras é nada, né? Por isso é que nós tem que revelar nossa fé pelas obras, não é? A gente tem que fazer com que a nossa fé seja uma fé que produza também e que também atinja as pessoas pelo nosso exemplo. Bom, outra coisa também que ele diz, e para estar terminando já praticamente mais 2 itens só, que se movidos pelo desejo de renovação em nossas vidas, de uma reforma íntima pelos caminhos da fé cristã, a direção a seguir é a de Jesus para chegar ao Pai. Mas, para isso, há que se tomar uma decisão na vida e tomar um novo rumo. Nós já falamos isso anteriormente, não é? A fé não tem que vir até nós. É nós que precisamos entender isso e buscar dentro do Evangelho motivos para que a gente possa cada dia mais alicerçar a nossa fé com razão, com sentimentos puros, com sentimentos verdadeiros, e somente com certeza de que tudo isso que a gente passa é para o nosso bem. E pronto, é exatamente isso. E aí eu lembro de uma música que foi da minha época, né? A gente que tem uma certa idade, que já passou dos 50, a gente lembra de Antônio Marcos, de uma música que ele cantava, que foi escrita por Cláudio Fontana, e que naquela época estava muito na moda o movimento hippie, aquelas palavras de eu estou parado, eu sou parado em você, eu sou ligado em você. E a música diz exatamente assim, que era essa busca, não é, pelo ensinamento de Jesus, pelo Evangelho de Jesus. E ele dizia assim, eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele deixou, o mundo só será feliz se a gente cultivar o amor. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Então, dando prosseguimento ao nosso trabalho, lá em Mateus 8, a gente passa de uma fase de entender essa fé e passa agora a analisar como as pessoas praticavam essa fé. Em Mateus 8, na cura do servo do centurião, Jesus estava em Cafarnaum e aproximou-se dele um centurião. Um centurião, segundo o ponto de vista religioso, era um gentil, né? Pois ele acreditava em muitos deuses e não no Deus único, no Yahvé, né? Não sei se pronuncia Yahvé ou Yahvé. E através do prisma político, do olhar político, ele era um romano, um cidadão romano. E ele integrava o exército de César. Ele comandava uma centúria, que era 100 homens, por isso que ele é chamado de centurião. É como se fosse, né, um sargento ou algum militar que comandava uma quantidade de pessoas. Então ele era um gentil que acreditava em mais de um Deus, não é? E era um cidadão romano, não é? Que combatia e perseguia os cristãos. Mas estando em Cafarnaum, o centurião chegou a Jesus suplicando-lhe, Senhor, Senhor, o meu servo está deitado em casa, paralítico, terrivelmente afligido por dores, né? Não levanta. Diz-lhe Jesus, eu indo o curarei. Então Jesus disse, eu vou. Como se estivesse testando, né? Jesus realmente ele disse, eu indo o curarei. Não é, já que Jesus sabia que ele era um centurião, que ele não acreditava num Deus único, não é? E que era um cidadão romano. Então Jesus tenta, vamos dizer assim, descobrir realmente a fé desse centurião. E aí Jesus disse, o centurião diz a Jesus, Senhor, eu não sou digno que entrei sob o meu teto, mas somente te expresses por palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou um homem sob autoridade, tendo abaixo de mim soldados, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto a ele, e ele o faz. Então Jesus fica maravilhado com a resposta do centurião, porque Jesus entende e percebe que ele compara Jesus, não é,
com ele, no sentido de que Jesus também tem pessoas ao seu comando, que são os seus apóstolos, e tem um superior, que é o nosso Deus, a qual Jesus tem, não é, um compromisso, entre aspas, não é, a cumprir aqui na terra. Então ele simplesmente, Jesus reconhece nisso a fé desse cidadão, desse centurião. E aí Jesus fica maravilhado com a resposta dele e responde do jeitinho que está aqui escrito: Amém vos digo, como ninguém em Israel encontrei tamanha fé. Vai, como Cristo seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela hora. Jesus disse que ele nunca tinha conseguido, até então, ver uma pessoa com a tamanha fé que um centurião, que acreditava num Deus múltiplo, em vários deuses, tinha diante daquilo. Então Jesus entende, e o centurião, consequentemente, entendia que se Jesus dissesse a um dos seus apóstolos, vai e cura essa pessoa, eles o curariam também, porque Jesus tinha autoridade para mandar e para fazer isso. Então olhem a capacidade, né, de análise de Jesus, de percepção de Jesus, de reconhecer cada um de nós e entender o tamanho da nossa fé, para que a gente possa realmente comprovar diante dele. Não é? E é o seguinte, tem mais um texto também, que é a cura do paralítico, lá em Mateus 9 também. Jesus registrou que, vendo a fé daquelas pessoas que procuravam a ele para poder curar esse paralítico, que trouxeram, né, o doente, disse ao paralítico: anima-te, filho, os teus pecados estão perdoados. Somente pela fé das pessoas que trouxeram para ele aquela pessoa para ser curada, Jesus foi capaz de perceber e curou. Lá também, em Mateus 9, no capítulo 9, o Evangelho trata da mulher hemorroíça, né, que tinha um sangramento há mais de 12 anos, e Jesus havia sido chamado para impor as mãos sobre a filha morta de Jairo. Está lá no Evangelho. Pois esse possuía fé em seu poder para fazê-la ressuscitar. Não é? Todos chamaram Jesus porque sabia que Jesus tinha esse poder, tinha essa fé, tinha essa certeza que ele poderia ser capaz de fazer isso. E enquanto se deslocava para casa onde estava sendo velada a menina, a filha de Jairo, uma mulher que sangrava há 12 anos toca a veste de Jesus, não é? Jesus, e com a certeza de que se apenas tocasse nele, ela poderia ser curada. E Jesus enxerga nisso, né? Jesus conseguia realmente ver cada um de nós por dentro, vamos dizer assim, de uma forma, vamos dizer, bem vulgar, mas conseguia ver a capacidade que cada um tinha na nossa fé e mensurar a fé que nós tínhamos. E a mulher toca a roupa, e Jesus, constatado que a multidão havia tocado, e sem praticamente nem ver, sem perceber quem era essa mulher, ele opera a cura, vira-se e afirma para aquela mulher: anima-te, filha, tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Lá em Mateus 9, Jesus cura 2 cegos, né? E o texto fala assim: credes que posso fazer isso? Disse-lhe: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: conforme a vossa fé seja feito a vós. E os olhos deles abriram. Só pela fé ele foi capaz. Portanto, meus irmãos, Jesus convida a cada um de nós a praticar essa fé e a caridade, asseverando-nos que bem-aventurados seremos se fizermos dessa maneira e agirmos dessa forma, que o reino do céu será nosso, dando-nos a certeza de um futuro ditoso. Cabe-nos somente então a nós a prática. Mas, como o tema da noite associa fé com esperança e caridade, está lá no tema fé, mãe da caridade e da esperança, e quando a gente diz mãe de alguma coisa, subentende-se que essas outras coisas foram tiradas da primeira. A gente pergunta: que relação há entre a fé e a caridade? Qual dos termos tem mais importância? Fé, caridade, esperança? Será que são os 3 juntos que a gente tem que ter? Não é? Por que é aconselhável estudar todos eles conjuntamente? Bom, de acordo com a religião católica, baseada nos seus escritos e nos seus estudos, esses tópicos, a fé, a caridade e a esperança, são virtudes teologais. Sendo assim, elas são relacionadas, ou seja, uma depende da outra para que o ser humano possa se expressar no mundo. Não é possível ter só fé sem praticar a caridade, não é possível ter só esperança sem ter fé, não é possível ter
caridade somente, não ter fé, enfim, a gente tem que ter com as três, não é? E segundo o compêndio, voltando aqui à definição, o compêndio do catecismo da Igreja Católica, as virtudes teologais têm como origem, motivo e objeto imediato o próprio Deus. São infundidas no homem com a graça santificante, tornando-os capazes de viver em relação com a Trindade e fundamentam e animam o agir moral do cristão, vivificando as virtudes humanas. Então, olha só, segundo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, essas virtudes têm como origem, motivo e objeto imediato Deus. Não é? Tem como objeto chegarmos à plenitude, chegarmos a uma felicidade maior, a um estado melhor, não é? Espiritualmente se falando. E aí, consequentemente, a gente só vamos tornando-nos capazes de viver em relação com a Trindade, dizer, com Pai, Filho e Espírito Santo, que é como fala esse catecismo da Igreja. Só elas fundamentam e animam o moral do cristão, vivificando as virtudes humanas. Então, como é que a gente define fé? O que é fé para a gente? Fé é atitude própria, convicção ou crença que relaciona o homem ao Deus supremo na expectativa da salvação da alma. A fé é o assentimento do intelecto que crê. Assentimento é assentar o conhecimento, é fundamentar o conhecimento, é realmente ter a certeza, né, do intelecto que crê, na constância e certeza em alguma coisa. Isso nos dá confiança de que seremos capazes de realizar alguma ação, seja ela qual for. Até no campo profissional, enfim, financeiro, se você acredita que você é capaz de fazer alguma coisa, isso é fé, não é? Isso é você ter realmente acreditar que aquilo que você pode fazer é o melhor para você, que você tem condição de fazer. E o que é esperança? Não é? Genericamente falando, meus irmãos, toda a tendência para com o bem futuro e possível, mas incerto. Não é? Você ter esperança que alguma coisa, espera que alguma coisa vai acontecer, não quer dizer que ela vá acontecer. Não quer dizer que ela vá chegar daquela maneira que a gente planejou. Não é? Então, é você acreditar, ter a certeza acreditar que alguma coisa vai acontecer, mas não ter a certeza que isso vai chegar. É uma coisa incerta. A esperança diz respeito à nossa transcendência, à nossa comunhão com o Ser Supremo. Porque, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre a expectativa de possuir um bem desejado. Alguns mesmos chegam a dizer que a esperança, né, a gente fala que é a última que morre. Então a gente sempre tem a esperança que alguma coisa vai acontecer. E tem uma música de Zezé de Camargo e Luciano que chama Vai Dar Tudo Certo, que ela resume basicamente isso que a gente está falando aqui em relação à fé e esperança. Ela fala assim: se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e pedimos a Deus, Ele ouve e responde e dá tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Então, na verdade, a esperança que uma coisa possa acontecer é incerta, a gente não tem certeza se vai acontecer. Mas a fé de que o que vai acontecer é o melhor para a gente tem que ter essa certeza, tem que ter esse alento. Não é? Por isso que a fé e a esperança andam juntos, não andam separados. E o que é caridade, meus irmãos? Caridade é uma virtude que, como justiça, regula o procedimento moral dos homens para com os outros seres. Não é? É através da caridade que a gente separa e a gente distingue o procedimento moral de cada um perante os outros. Especialmente para com os outros homens, para com aqueles que convivem com a gente. Não é? E aqui a gente lembra aquela passagem do bom samaritano. Não é? Passou um religioso, se fez desentendido, passou outro, vamos dizer assim, da sociedade, também mudou de passeio para poder não ver, e passa um samaritano, que eram pessoas que não eram bem vistas naquela época, socorre, acolhe, paga suas despesas e realmente ajuda o próximo. Então, quem fez a verdadeira caridade? Quem fez a verdadeira caridade para com o próximo? Quem realmente tem uma moral, teve um procedimento moral diante do Pai. Não é?
está mais ligada a uma ação concreta, não é? Eu tenho fé que um dia, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar muita gente. Não é uma atitude concreta, não é uma certeza que vai acontecer. E se não acontecer, não é? A gente vai perder esse tempo todo esperando ter dinheiro para ajudar, não é? Ela é presente, a caridade é presente, não é futura. Se a fé e a esperança trabalham com o futuro, que a gente não sabe que às vezes é aquilo que a gente quer, a caridade é presente, é prática, não é? Enquanto as duas primeiras eu falei diz respeito ao futuro, essa diz respeito ao presente e à ação, não é? Eu queria compartilhar com vocês uma tristeza que eu tive muito grande comigo mesmo. Nós estamos, né, em Jacobina, estávamos em Jacobina, a gente já está mudando de cidade há 2 anos, e logo que começou a pandemia, essa pandemia, a gente começou a frequentar uma casa espírita que tinha um trabalho social. E aí chegamos a desenvolver e fazer algumas visitas. E não no local, mas no centro espírita, né? E eu ouvi falar disso. E quando começou a pandemia, a gente acabou se distanciando. E quando a gente veio embora, alguma coisa me me mandou, deu um puxão de orelha, falou: vai lá se despedir do pessoal, vai lá ver a casa. E eu fui lá e me maravilhei com o trabalho que eles fazem na casa lá, no asilo, com 50 idosos, e estão construindo mais 2 alas para poder aumentar para 50 pessoas, e com a despesa enorme, não é? Com trabalho tipo esse que o asilo em Jiquié faz, não é? E eu me penitenciei muito, porque eu perdi um ano, mesmo com a pandemia, eu poderia ter ajudado de outra forma, não é? Então a gente às vezes espera muito para ajudar. A gente fica pensando somente nos benefícios que a gente precisa, das coisas que a gente precisa ter, que a gente pede, que a gente, não é, precisa, e está lá em cima no início do nosso trabalho aquele egoísmo, né, que a gente quer só para a gente, e acaba esquecendo de praticar essa caridade que tem que ser hoje, tem que ser agora. Não é? Nesse sentido, nós podemos diferenciar os atos da caridade propriamente dita, ou seja, podemos perfeitamente auxiliar o próximo sem que esse sentimento faça parte do nosso passivo espiritual. A gente pode ajudar, tem gente que ajuda simplesmente por ajudar, não é? Mas não sente realmente essa vontade de fazer, de ir fazer. É muito fácil a gente dar o dinheiro para poder custear despesas, mas a gente ir levar o dinheiro e conversar com as pessoas que precisam muito mais de carinho do que de dinheiro, isso é mais difícil, né? Então é bem interessante o que a gente deixar bem claro isso, que a caridade, a ação, o ato de caridade é diferente da caridade propriamente dita. Uma se diz respeito à ação e outra ao passivo espírito que nós temos. Bom, então essa caridade, essas três coisas, essa separação didática de fé, esperança e caridade, na verdade eles trabalham juntos, mas é apenas para a gente estudar com mais detalhe os tópicos, não é? A gente tem que separar para estudar os tópicos, mas a gente tem que trabalhar todas as três juntas, não é? Porque elas estão unidas pelos laços da razão e do sentimento. Não tem como separar. Bom, e o que são virtudes, não é? A gente falou lá em virtudes teologais que regulam a moral cristã. E o que é que são virtudes morais, não é? Virtudes morais, segundo segundo o espiritismo, segundo a filosofia espírita, elas são potências racionais que inclinam o homem para o bem, quer como indivíduo, quer como espécie, quer pessoalmente e quer coletivamente. E quais são essas virtudes morais? Essas virtudes são naturais, não é? Que a gente adquire com o desenvolvimento do nosso superego, né? Dos limites que a sociedade nos impõe, como a prudência, como a justiça, né? Como a fortaleza, como a temperança, né? Elas são chamadas de cardeais por se ter em redor delas, porque em redor delas giram todas as outras, não é? Com a paciência, a tolerância, a brandura, segundo a chamada de cardeais, não tem nada a ver com a igreja, mas, né, de estarem no centro, né, de direcionarem, vamos dizer assim, essas outras que fazem parte. Então as virtudes são as naturais, e estão as infusas, aquilo que a gente falou no início.
Entre as virtudes infusas estão a fé, a esperança e a caridade, cognominadas de teologais, aquilo que a gente falou, porque não são o produto de uma prática, mas um dom infuso de Deus nos seus filhos. Um dom infuso. Não é? Não quer que Jesus chegou e tome, Deus chegou e colocou para a gente a fé e a esperança em cada um. São infusos porque a gente nasce próprio disso. Né? E a gente pode entender isso como, como os povos mais brutos, mais isolados, indígenas que existem, eles têm um conhecimento nato de um Deus, de alguma força maior que rege todas as suas vidas, né? O seu convívio. Então isso é uma coisa infusa, é uma coisa que a gente nasce com a certeza que não precisa ninguém ensinar para a gente. Bom, e dentre essas três infusas, a gente tem a fé, que a gente pode chamar de cega, a gente já viu isso, né? É aquela fé que não examina nada, aceita tudo, né? Sem controle, o falso como verdadeiro, e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz fanatismo. É aquela fé que o cara fala, isso é pedra, e a gente sai defendendo pedra para todo lado. Não é? A gente não analisa, a gente não faz nenhum tipo de raciocínio para analisar isso. E a raciocinada é aquela que nós falamos no início, que é aquela fé inabalável, né? Aquela que pode encarar a razão frente a frente, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec escreve isso no capítulo 19, no item 6, sobre isso. A fé raciocinada é aquela que se apoia sobre os fatos, sobre a lógica, não é, que não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo e não se está certo senão quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra. Bom, a fé, a gente já discutiu isso, que ela pode ser cega e raciocinada, e também a gente queria afirmar que a fé é humana e divina ao mesmo tempo. É o sentimento nato no homem de sua destinação futura, como germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, o qual deve crescer por sua vontade ativa. Assim, unindo sua força humana à vontade divina, poderá realizar os prodígios, e que não é senão o desenvolvimento das faculdades humanas. Está lá escrito também no Evangelho, no capítulo 19, no item 12. Então, essa fé que a gente tem que desenvolver é humana e divina, primeiro, porque a gente nasce inato, não é? A gente já nasce com essa fé, com essa certeza que existe alguma coisa que nos dirige, que nos impulsiona a um bem maior. E a vontade divina, somente unindo-se à vontade divina, é que a gente vai poder entender realmente que esse desenvolvimento é primordial para todos nós. E a gente folheando o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver que encontra-se diversos temas relacionados à fé. São vários, a gente passaria aqui 2 horas trabalhando sobre isso. Não é? A fé que transforma montanha, a tua fé te curou, o poder da fé, a fé religiosa, a fé e a caridade. Mas a gente também tem que entender que a fé às vezes está relacionada com a incerteza. A gente viu isso no início, que a maior questão, a maior dificuldade da nossa fé é exatamente essa incerteza, não é? De que a coisa vai acontecer ou não. A nossa dúvida, às vezes, a demora, não é? Às vezes a gente tem uma intuição que esse é o caminho que a gente tem que seguir, que esse é o caminho que a gente tem que fazer, que a gente tem que levar. Mas a demora na abstenção do necessário parece que embaça, não é, as nossas vistas, então começa o desespero. A gente começa a querer voltar, desfazer tudo, a fazer tudo de novo, e não espera com a certeza que nós vamos ter o resultado que a gente planejou, que a gente espera ter na vida. Não é? A intuição afirma que a gente tem que perseverar, contudo a espera é muito difícil. Não é? A gente passa a vida toda, às vezes, esperando uma coisa, uma encarnação inteira para uma coisa acontecer, e às vezes não acontece como a gente imagina. A gente às vezes cresce imaginando uma coisa, pensando, planejando alguma coisa, e isso não acontece. Então, às vezes, realmente é difícil da gente poder entender. Não é? Mas a gente tem que continuar de qualquer forma, a gente não pode existir no meio do combate. É preciso ter realmente consciência de que tudo isso faz parte do nosso desenvolvimento para que a gente possa não desistir. Bom, tem uma frasezinha de um site do Instagram que chama Jabuticabeira. Eu sigo elas têm muitas frases, né, de consolo, frases de underline Jabuticabeira. Quem quiser seguir é ótimo.
e tem durante esse preparo que eu estava preparando o trabalho, eles colocaram uma frase que retrata exatamente isso que a gente falou agora, essa questão da fé e da incerteza. Que fé não é acreditar que vai acontecer o que eu quero. Fé é ter a certeza que vai acontecer o que é melhor para mim. Que coisa linda, né? Que coisa, parece que foi tirado do Evangelho e do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o Espiritismo exatamente é isso. Não é? Essa certeza, prega para a gente isso, essa certeza de que tudo que acontece para a gente é o melhor. E não aquilo que a gente escolheu, com certeza, é o melhor para a gente. A esperança é outro item também que a gente tem que analisar separadamente. E tem uma música do Nando Reis, que chama Por Onde Andei. Essa música, é lógico que todo texto não se encaixa aqui, mas tem uma partezinha que fala exatamente sobre essa esperança. Ele fala: amor, eu sinto a tua falta, e a falta é a morte da esperança. Como o dia que roubaram seu carro, deixou uma lembrança. Então, essa questão da esperança é muito importante nesse processo que a gente tem. Você esperar uma coisa que você não sabe se vai acontecer é complicado. Não é? Quando eu estou esperando meu filho chegar hoje, eu estou esperando minha esposa chegar hoje, eu estou esperando o emprego para o mês que vem. Mas sei lá, não é? Será que vai chegar realmente? Será que esse emprego vai chegar? Será que não vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que essa viagem seja adiada e que seja para outro dia? Então, é complicado a gente ficar esperando uma coisa que a gente não tem certeza, que a gente não controla isso, o que a gente vai fazer. E tem uma coisa muito interessante, que é uma palavra que chama a palavra niilismo, que é do ponto de vista de que considera que as crenças e os valores tradicionais são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. É uma crença, né? Um modo de pensar e de viver de que não há sentido em nada, que não existe utilidade nenhuma nessa nossa existência, que tudo que está passando aqui é simplesmente uma bobageira, que nada vai ter sentido. Na verdade, na filosofia moderna, as injunções de pensamento, os novos pensamentos, a busca pela racionalidade e a supremacia da razão levam os indivíduos a decretar a morte de Deus. Não é? Como se Deus não existisse diante de tanto sofrimento, tanta dor. É a doutrina do nada, além desta miserável vida. Não existe nada, Tudo é simplesmente nada tem valor, nada tem sentido. Esse é o contrário da esperança. Não é você não acreditar que nada não existe, que não vou esperar nada porque não existe nada. Então, exatamente esse niilismo. É por isso que Paul Sartre, ele falava na náusea e do desespero são antíteses da esperança. Não é você ficar desesperado, não é você sentir falta, é exatamente a antítese da esperança. Segundo Tomás de Aquino, foi um escrito de 1984 de um cidadão que eu acabei agora esquecendo o nome dele. Ele classifica o desespero e a presunção como pecado, e por isso o oposto da esperança. Não é? Se lá o niilismo é uma forma de a gente negar tudo isso, já Santo Tomás de Aquino classificava o desespero e a presunção como pecado, e por isso o oposto da esperança. Você se desesperar e ser presunçoso é exatamente o contrário da esperança. O desespero, segundo Santo Agostinho, é a pouca confiança em Deus. O amor próprio, o orgulho pessoal. A presunção é achar-se alguém digno de uma posição religiosa vantajosa, sem de fato ser. Tanto um quanto o outro, segundo ele, é contrário e opõe-se à esperança. Acrescenta-se ainda que as causas do desespero são os nossos vícios, os quais nos obnubilam. A presunção, por outro lado, está ligada à vaidade. Por fim, diz que a esperança não é uma atitude passiva, mas cheia de vitalidade e de amor. Na epístola de Paulo aos Romanos, em várias epístolas dele, principalmente aos Romanos, tem duas aqui dos Romanos, ele fala exatamente sobre essa esperança, sobre o desenvolvimento dessa esperança. Ele fala assim: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito
para que pela paciência e consolação das Escrituras tenham esperança. Romanos 15:14. Ora, o Deus de esperança nos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis a esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos também 15:13. Tendo por capacete a esperança na salvação. Tal 1 Tessalonicenses 5:8. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa em Hebreus 6:15. Então, notem que tudo que é contrário à esperança é aquilo que a gente desenvolve no dia a dia. Não é? Presunção, está lá também escrito desespero, não é? A negação das coisas, achando que nada vai acontecer, que nada presta, que a gente não tem valor, que a gente não merece nada. Tudo isso está indo de contrário a essa esperança. E por fim, a caridade, lá em 1 Coríntios 13, Paulo discorre sobre a suprema excelência da caridade. Depois de falar alguns comentários sobre a parte e o todo, ele diz: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. 1 Coríntios 13:13. E a noção eu já falei para vocês, a noção de caridade, quando eu falei do questão do samaritano, do bom samaritano, está lá em Lucas capítulo 10, 25 a 27, exatamente essa questão. Primeiro um sacerdote, depois um levita e depois por último vem um samaritano que acolhe aquilo ali, não é? Então, a gente tem que entender e resumir todo esse trabalho que a gente fez agora, toda essa conversa que a gente teve, que tudo se resume nesses três sentimentos que a gente tem que ter. E segundo Paulo, em Coríntios, permanecemos nas três: na fé, na esperança e na caridade. Mas que a maior de todas é a caridade. E é o que a gente menos faz. A gente tem uma fé enorme nas coisas que devem acontecer para a gente. A gente pede muita coisa. A gente tem muita esperança que as coisas aconteçam. Mas a caridade a gente deixa por desejar. Não é? Exatamente porque aquilo que a gente falou lá no início. Porque a presunção, o egoísmo nos impede de exercê-la. Então, não basta ter só um, é preciso ter as três, mas com certeza a caridade é que não vai nos manter mais vivos e mais próximos dos dois. E temos vários tópicos sobre a caridade no Evangelho. Se a gente for passar também, aqui a gente passaria a noite conversando sobre isso. Fora da caridade na salvação, necessidade de caridade segundo Paulo, caridade moral e caridade material, isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade para com os criminosos, fazer o bem sem ostentação, as práticas da caridade e o óbolo da viúva. Não é? É preciso que a gente tenha exatamente essa consciência, que a gente permaneça nessas três sentimentos, mas que a caridade seja o nosso carro-chefe. E para comentar, para poder a gente arrematar essa questão da caridade, sobre a caridade teórica, né, e a caridade prática, porque nós somos extremamente teóricos, né? Nós estudamos o tempo todo, a gente tem conhecimento, a gente tem pesquisa, a gente tem grupo de estudo, mas na prática a gente tem pouco, todos nós temos pouco, é muito pouco ainda, talvez menor que um grão de mostarda. A nossa fé seja muito maior, a nossa esperança é muito maior, mas a caridade realmente é menor ainda. E o Espírito Irmão X, no capítulo 28 de um livro chamado Contos e Apólogos, ele narra um caso de um conferencista que está preparando a sua palestra, né? E seus escritos exaltavam exatamente o amor próximo, dando a entender que o caluniador é um teste de paciência. Os vitimados pela ofensa estavam recebendo de Jesus o bendito ensejo de auxiliar. A desesperação é chuva de veneno invisível, etc. Enfim, vários tópicos que eles envolviam, exatamente falando sobre isso, sobre essa questão do amor ao próximo. E no meio da palestra, a velha criada veio trazer um chocolate que, sem perceber, deixar cair uma mosca, né? Então ele se vira logo, toma consciência do fato, ele fica deveras irritado com a serviçal, se irrita com ela, né? Dirige algumas palavras indesejadas a ela. Depois um condutor no caminhão vem dirigindo muito, muito veloz, bate no muro da sua residência, e ele sai à rua exatamente para o seu trabalho que está fazendo, e chama o motorista de criminoso, né? E aí pronto, é aquela confusão toda, e polícia, enfim. Enquanto estava no telefone, algumas crianças entraram no terreno e pisaram os cravos que tinham cuidado, que ele tinha feito no jardim, e aí ele sai xingando as crianças de vagabundo, enfim. E aí volta para a sua escrivaninha,
ler o seguinte texto, grafado por ele mesmo, que ele mesmo grafou para poder falar na palestra. Quando Jesus domina o coração, a vida está em paz. É conhecer o quão fácil é ensinar com palavras e quão difícil é instruir com os exemplos, e envergonhado passou a refletir. Esse livro foi escrito por Chico Xavier através do Irmão X. Então, talvez a gente é preciso pensar realmente naquilo que a gente fala, né? Do que a gente escreve, do que a gente passa para tanta gente, né? Com tanta facilidade pela internet, pessoalmente, enfim, seja qual for o meio. Mas é preciso que a gente realmente faça com que essas palavras nossas sejam praticadas no dia a dia. E para terminar, Emmanuel, eu sempre falo para terminar, mas terminar e acaba que a gente esticando um pouquinho mais, mas está acabando já. Emmanuel diz que a fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocados pelo perfume do sentimento. E ele fala o seguinte: a fé, mãe da esperança e da caridade, é filha do sentimento e da razão. É preciso que a gente tenha razão, não é? É preciso que a gente realmente tenha a capacidade de raciocinar e não agir como aquele palestrante que preparava uma palestra e fazia o contrário dentro de casa. Quer dizer, a fé, ao ser movida pelo livre-arbítrio, tem um suporte do sentimento e da razão, que lhe dão garantia de obter o esperado, desde que haja caritativamente. A esperança e a caridade, como vimos, são filhas da fé. Essa deve revelar pelas filhas que tem. Por isso, convém todos nós, meus irmãos, construir a base do edifício em fundações sólidas. A nossa fé tem de ser mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é verdadeira fé. Além disso, para que a fé seja proveitosa, deve ser ativa, ou seja, não se deve entorpecer. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ele fala que nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Então, que a gente tenha realmente essa consciência de que a gente está vivendo com Deus e para Deus. Que todas as nossas vidas sejam pautadas em ações. Eu falo isso principalmente para mim. Eu com certeza sou o maior merecedor de tudo isso, de estar ouvindo tudo isso. Que a gente possa realmente viver as nossas vidas na certeza de que Deus prepara para a gente o melhor. Independente da nossa situação, do nosso estado, de onde estejamos, não é? De que maneira vivemos, enfim, seja qual for a maneira. Que Deus possa realmente nos fazer entender que é preciso ter essa fé raciocinada. Santo Agostinho, no livro dos Médiuns, ele fala assim, me permitam ler para vocês: tende confiança na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para compreender os preparativos da nova vida que Ele vos destina. Não vos será dado, é verdade, gozá-la nessa existência, mas não serei mais felizes se não reviverdes mais sobre esse globo, de considerar do alto a obra que haveis começado e que se desenvolverá sob os vossos olhos? Couraçai-vos de uma fé firme e sem hesitação, contra os obstáculos que parecem dever se levantarem contra o edifício do qual pondes os fundamentos. As bases sobre as quais ele se apoia são sólidas. O Cristo assentou-lhe a primeira pedra. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre. Trabalhai, construí. Deus vos coroará a obra. Mas lembrai-vos bem que o Cristo renega com seus discípulos que não tenha a caridade senão sobre os lábios. Não basta crer, ter fé. É preciso, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência, do desinteresse. Sem isso, a vossa fé será estéril para vós. Santo Agostinho, o Livro dos Médiuns. Para que possamos então, meu irmão, quando tivermos de prestar contas ao Pai, possamos afirmar como Paulo afirmou na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, no item 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Sigamos, pois, meus irmãos, na fé, porque, como diz o nosso poeta Gilberto Gil, a fé não costuma falhar.
Muita paz para todos. Um grande prazer estar aqui. Que Deus nos abençoe. E antes de terminar com a prece de encerramento, eu gostaria de convidá-los, a pedido também de Vanusa e de Estevão, para a próxima live, na segunda-feira, no dia 12, com a nossa irmã, também às 20 horas, no dia 12 de abril, com a nossa irmã Maiara Maia, da Paraíba, cujo tema será reflexões sobre a humildade. Então vamos orar, vamos nos unir mais uma vez em pensamento, agradecendo ao Pai pela oportunidade de aprendizado, por nos estar e nos encorajando nessa vida, nos encorajando a aceitar e a ter a certeza de que teremos um futuro ditoso. Basta fazermos a nossa parte, basta fazermos a caridade, desenvolvendo assim a nossa fé e a esperança. Que Jesus possa nos preencher os vazios que ainda nos tornam cambaleantes, e que possamos, com certeza, chegar o mais próximo possível a cada encarnação junto ao Pai. Guarda-nos, Senhor, protege-nos, livra-nos de todos os males. Abençoa, Senhor, nesse instante a todos os profissionais da saúde, para que todos possam ser encorajados e embebecidos do Teu amor, para que possam lutar cada vez mais com essa pandemia que nos assola. Abençoa todos aqueles que partiram, Senhor, por conta dela e por conta de tantas dores, Senhor, para que todos possam ser recebidos em Teu seio e que possam preparar uma nova existência. A todos aqueles, Pai, que ainda não tiveram o contato com a doença, que todos possam se precaver cada vez mais, se cuidar, cuidando-se de si e do outro também de uma forma caridosa. E aqueles, Senhor, que já se curaram, guarda-os para também que possam se precaver e possam ajudar a melhorar todos nós como um todo. Abençoa-nos, protege-nos, Senhor, e guarda-nos segundo a Tua vontade e não a nossa. Muito obrigado a todos. Carinho muito grande estar aqui. Estevão, Vanusa, um grande abraço e transmitam a todos a minha saudade e o meu agradecimento. Muita paz para todos. Que assim seja.